Bem, nós vamos continuar agora e vamos passar para a modelagem propriamente dita desse modelo de demanda e oferta agregadas, né? A gente fez aquelas considerações iniciais, apresentamos a estrutura básica do modelo, depois comentamos sobre nível do início do equilíbrio pleno de preços, né? Depois como ele se relaciona com a taxa de inflação no longo prazo. Olhamos a questão do choque, né? A dinâmica de preços e inflação, e variação de preços também. Agora a gente vai reduzir as 5 incógnitas que nós descrevemos lá no primeiro vídeo em uma equação com uma incógnita só, escolhendo qualquer variável endógena que nós queiramos saber quais efeitos a afetam. Tá? Então vamos supor que nós queiramos saber as respostas do produto e dos preços. Então a gente vai recuperar as equações 1, 2 e 3, lá do vídeo 1, né? Na primeira parte desse vídeo, dessa videoaula, né? E vamos substituir a equação 2 e 3, as equações 2 e 3, na equação 1. Tá? Então vamos recuperar a equação 1 primeiro, que é uma identidade, né? Conhecida aí, que é essa aqui. Né? A renda igual ao consumo mais investimento mais gasto do governo, que é a equação da demanda agregada para uma economia fechada. Tá? Então aqui a gente tem essa equação 1. A equação 2 vai ser uma função consumo em função da renda. Essa equação 2. A equação 3 vai ser uma função de investimento, definida em dois argumentos, né? Que é a renda e a taxa de juros real. Né? Nós já vimos essas equações, lembrando, lá no primeiro vídeo. Né? Agora a gente vai pegar essas duas equações aqui e vamos inseri-la na equação 1. Então a gente vai ter isso aqui. A renda, consumo agora em função da renda, mais o investimento em função da renda e da taxa de juros real, mais o gasto do governo. Essa aqui, a gente vai chamar essa equação de 1'. Essa aqui é a nova curva IS. Tá? Então essa aqui é a nova curva IS. Nós tínhamos a curva IS lá inicial, no primeiro vídeo, agora temos a nova curva IS. Tá? Só que essa substituição aqui, com essa equação, ela vai ficar limitada a não ser que a gente estabeleça, né, algumas suposições específicas sobre algumas funções gerais, tá? Que são as seguintes. A primeira função geral seria consumo em função de, no caso a renda, mas eu vou botar ponto aqui só para designar a função investimento. A gente vai supor algumas questões, fazer algumas suposições. A função de demanda por moeda, ou de demanda por liquidez, que é L, e aquele parâmetro H, lá que nós vimos nos vídeos anteriores. Tá? Então a gente precisa trabalhar com algumas suposições específicas sobre essas funções gerais, função de consumo, função de investimento, função de demanda por liquidez, por moeda e o parâmetro H. Né? O que normalmente se faz? O costume aqui é limitar a análise a pequenas alterações nas variáveis exógenas. Né? Então a gente supõe que todas as funções que eu citei sejam aproximadamente lineares. Tá? E aí nós vamos agora trabalhar com aproximações lineares. Vamos fazer aqui as aproximações lineares. Vou apagar aqui para liberar um pouco de espaço. E vamos
e vamos aí trabalhar com as aproximações lineares. A figura 2 aqui vai ser então as aproximações lineares. Primeiro tem uma aproximação aqui, fazer aqui um desenho de um gráfico. Aqui o consumo, aqui a renda, aqui eu tenho uma reta, isso aqui é uma reta, tá gente? Não parece, mas é. Tá? Aqui eu tenho um ponto. Aqui eu tenho uma curva, né? E aqui eu tenho, vinculado a esse ponto, um nível de renda 1. Né? Esse ponto seria um ponto A. Aqui eu tenho um ponto A. Tá? Vou escrever de novo aqui para ficar mais claro. Ponto A aqui. Depois eu tenho aqui um outro ponto B. E aqui em cima um ponto D. Tá? Para não confundir com o consumo aqui, né? Que está aqui em cima. Então aqui é uma função consumo. Tá certo? Essa aqui é a função consumo verdadeira. Tá? E essa aqui seria a aproximação linear dela, da função consumo. Tá certo? Aqui eu teria um nível de renda 2. Né? Então aqui eu tenho um ΔY, a derivada, né? Um ΔY. Aqui eu teria, vou pegar aqui, eu teria um ângulo alfa, nesse, né? É tangente aqui. Tá? Aqui eu teria um ΔC, nesse intervalo aqui. Vou apagar um pouco aqui, para não ficar muito poluído, está meio poluído aqui, né? Tirar um pouco dessas letras e tal. Né? Aqui então eu tenho o Y2, aqui eu tenho um DI, né? Puxando para cá, eu teria esse espaço aqui, um ΔC. Tá, vou chamar de DC, eu chamei DI lá, DY, aliás, né? Vou chamar de DC aqui, não é DI, é DY, né? Me enganei. Aqui DC. Tá? Então, eu teria essa aproximação linear aqui como sendo DC dy ou CY, tá? Que é igual a tangente de alfa, desse ângulo aqui, que é alfa. Tá? Então, eu poderia dizer, continuando aqui, que DC, a variação do consumo, seria igual a CY vezes DY. Tá? Então, usando esse recurso de aproximações lineares, né, o que eu fiz aqui? No fundo, eu tirei a derivada total da função consumo. Né? Usando esse recurso, eu posso obter um sistema totalmente linear, reescrevendo aquele modelo que foi apresentado lá no primeiro vídeo, na forma de pequenas alterações. Né?
E para reescrever esse modelo na forma de pequenas alterações, eu tenho que calcular o diferencial total de todas as equações estruturais, né? E reescrever o modelo, no caso. Tá? Então a gente vai pegar aquela curva IS e fazer uma IS linearizada, né? Ou seja, tirando a diferencial total dela. Depois eu faço a mesma coisa com... Eu fiz aqui, né? Isso aqui é a diferencial total da função consumo, né? Que é aquela função lá sem função de y. Tá? Então vou fazer isso para praticamente todas as equações. Primeiro eu tiro para IS, depois eu tiro para LM, né? E assim por diante. Aí eu vou ter a IS linearizada, a LM linearizada, né? E finalmente eu tiro para a curva de oferta agregada, né? Que é a curva de Phillips com expectativas. Tá certo? Então eu vou fazer isso agora. Vou trabalhar um pouco mais a álgebra aqui do modelo, né? E trabalhar isso. Tá? Vamos lá. Então, eu recupero aquela equação 1', né, da IS nova, né, e eu tenho a equação aqui. Essa é aquela equação 1'. Né? Agora eu vou tirar o diferencial total dela. O diferencial total dela vai ser isso aqui. Tá? Essa equação vai se chamar equação 6, né? Que é a IS linearizada, ou diferencial total linearizada. Tá? Diferencial total da IS. Tá certo? Então achamos a primeira IS linearizada nesse novo modelo, que é o modelo linearizado. Agora eu vou fazer... Eu vou só reproduzir, eu já fiz na verdade, né? Apresentei ali graficamente, né? Eu vou só reproduzir o resultado da função consumo linearizado, né? Só para lembrar, mas na verdade a gente já tem aí o resultado, já está anotado aí no seu caderno, né? Então aqui a gente tem isso aqui, né? Recuperando a função consumo, que é a equação 2, né? Agora eu vou ter, né, CY igual a DC dy, e aí eu tenho DC, né, isso aqui. Eu chamo isso aqui de 2'. Né? Então tem a função consumo linearizada. Tá? Agora a mesma coisa para a função de investimento. Função de investimento, recuperando ela, né? Essa equação, recuperando, é a equação 3. Aí eu tenho isso aqui. Que é a equação 3', né? E em
relação à taxa de juros real, né? Eu tenho isso aqui. Duas linhas, né? Isso aqui. Tá? Agora eu recupero a função LM. Recupero a função LM. Vou pegar aqui embaixo. Vou apagar aqui. Tem um limite aqui para a gente apagar, né? Então às vezes eu vou apagando e não consigo apagar tudo de um jeito. Eu tenho que recorrer a outra maneira, como se fosse uma borracha, né? Para poder apagar de outra forma aqui nessa mesa digitalizadora. Bom, então aqui a equação LM vai ser essa aqui, né? Opa, esqueci aqui. Deixa eu pegar o pincel. Tá. Então aqui M sobre P, que é a oferta real de moeda, né, ou de liquidez, e aqui a gente tem a demanda por liquidez, que depende positivamente da renda e negativamente da taxa de juros nominal, né? E aí essa equação é a equação 4. Tá? Tirando o seu diferencial total, a gente vai ter isso aqui. A gente vai ter, né, aqui uma regra da derivada do quociente. Né? Quociente aqui, então a gente vai aplicar essa regra da derivada do quociente. Isso aqui é um D, tá? Isso é meio estranho aqui. Não quero confundir vocês, então dm, né, menos m aqui estou aplicando a regra do quociente, né, e aqui o lado direito bem fácil aqui, né? Tá? Então a gente tem essa forma aqui. A gente pode trabalhar um pouco melhor essa forma se a gente, né, cortar aqui, né? Então teríamos isso aqui. 1 sobre PDM tá? Então temos isso aqui. Só que nós temos no estado estacionário, né, aquela condição que nós vimos anteriormente. Né? No estado estacionário a gente tem expectativas de inflação estáticas. Né? Então a inflação esperada é zero. E quando a inflação esperada é zero, nós já vimos que I é igual a R, né, pela identidade de Fischer. Né? Lembrando, identidade de Fischer, R mais inflação esperada. Então isso aqui é zero e é igual a R. E é igual a R. Né? Tá? Então, deixa eu trabalhar esse pedaço aqui. E vamos ter o seguinte, vamos ter que se I é igual a R, a derivada de I é igual à derivada de R, né? E isso implica que a derivada de Pierre é igual a zero. Tá certo? Então a gente pode agora fechar a equação, encontrar a nossa equação final. Vamos ver até... Bom, não consegui apagar tudo, eu vou continuar aqui embaixo. Né? E a gente vai ter a nossa equação final, que vai ser essa aqui. L, Y,
dy mais li di dr, né? D igual a dr, então aqui fica dr. Vai ser igual a 1 sobre P dm, que é um D, dm, tá? Menos e aqui a gente tem a equação 7, que é a Lm linearizada. Tá certo? Bom, só que numa aproximação linear, como essas aí que a gente está fazendo, né, todos os coeficientes dos diferenciais são constantes. Tá? Então nós temos o coeficiente, esse coeficiente aqui constante, esse aqui constante, esse aqui constante, esse aqui constante. Todos esses coeficientes são constantes. Tá certo? Então nós podemos observar isso. Né? A gente pega lá a equação 6, vou recuperar as equações aqui para a gente ter isso guardado. Tá? Olhando a equação 6 e a equação 7, né, vou recuperá-las, a gente vai ver quais são as constantes aqui. Né? Nosso modelo por enquanto está assim. Vou pegar aqui a caneta. Tá. Então aqui nosso modelo está assim. Né? Recuperando a equação 6, dy eu não estou calculando, estou só relembrando o que já está escrito aí no seu caderno aí, né? Só para indicar quais são as constantes dessas equações aqui, né? Tá. Essa equação 6, isso aqui é uma constante. Vou até usar outro. Não, deixa aqui. Aqui, constante, constante. Tá? E na equação 7, isso aqui é IS, né? IS linearizado. Agora, na equação 7, que é Lm linearizada, a gente tem isso aqui. Constante. Constante. Outra constante aqui. A última constante aqui. Tá? Aqui nós temos a nossa Lm linearizada. Tá? E agora eu vou recuperar a nossa curva de Phillips. Né? Falta tirar o diferencial total dela. Né? Encontrar a curva de Phillips linearizada, né? Que é a nossa curva de oferta agregada também. Né? Então vamos recuperar a equação 5, que é essa aqui. Opa! Aqui. Então aqui a gente pega a equação 5, e ponto P. Essa é a nossa equação 5. O diferencial total dessa equação vai ser peraí, me enganei aqui. Deixa eu apagar aqui esse pedaço. Tá, agora sim. P.P é uma fração, né? Então é a derivada de novo do quociente. Então a gente tem isso aqui.
Aqui eu tenho a galinha. Outra fração aqui também. Então, de novo, a derivada do quociente. Tá? E aqui a gente tem, vamos cortar algumas coisas aqui, né? A gente vai ter isso aqui. Aqui faltou uma barra, tá? Uma barra aqui também. 2, y barra ao quadrado, né? Tá? E aí nós temos as hipóteses já mencionadas, né? Nós temos πe no estado estacionário igual a zero, o que quer dizer que a derivada de πe no estado estacionário, né, é igual a zero também. Como também temos outro pressuposto, é que não existe crescimento. Tá? Se não existe crescimento, isso quer dizer que y barra é uma constante. Certo? Então, se y barra é uma constante, a derivada de y barra é igual a zero. Então, eu corto aqui. Onde mais eu corto? Aqui. Né? Tá? E aí agora a gente vai chegar no novo formato aí da nossa curva de Phillips com expectativas, né? Vou simplificar esse pedaço aqui. Então nós temos o seguinte, vamos ter isso aqui, 1 sobre P, 1 sobre P dP, ponto, nós temos isso aqui. Né? E aí, para finalizar, a gente tem isso aqui. A galinha, né? Eu divido a galinha por y barra, corta aqui y barra, né? Isso aqui, vezes dy. Né? E eu tenho isso aqui constante, constante, constante. Essa aqui é minha equação 8. Né? Conforme nós já vimos, esses coeficientes anteriores a essas aproximações lineares, né? Aos d's, né? As derivadas,
são constantes, né? E aí a gente pode simplificar ainda essa equação 8, que é a equação reformulada, linearizada da curva de Phillips, né? Essa aqui é a curva de Phillips, a C-fil, né? Linearizada. Tá? A gente pode simplificar um pouco mais essa curva de Phillips da seguinte maneira. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode observar que as variáveis endógenas são mudanças no produto, na taxa de juros e também no nível de preços, tá? Como nós já vimos antes. As variáveis endógenas são mudanças no produto, nos juros e no nível de preços. Tá? Fazendo isso, a gente vai ter uma simplificação. Então, nós temos que dy, dr e dp ponto são no curto prazo. Tá? Estão no curto prazo. E aqui, dy, dr e dp no longo, LP, CP, curto prazo, longo prazo. Equilíbrio pleno, né? No estado estacionário, steady state. Tá? A vantagem do uso da aproximação linear é que a gente trata todos os coeficientes desses diferenciais totais como constantes, como a gente já viu, já tratou aqui. Dado que nós assumimos que o sistema nunca se distancia muito do seu equilíbrio pleno, esses coeficientes angulares, que são inclinações, no fundo, são calculados nos seus valores de equilíbrio pleno. O termo dp, na equação... Aqui tem uma coisa errada, peraí. Esse dp aqui não tem ponto, tá? Vou apagar esse ponto aqui, peraí. Acabei botando ponto aqui, não tem ponto aqui não. Tá? Aqui eu vou apagar. Isso aqui não tem ponto não. Tá. dp, ponto aqui em cima, e dp embaixo. Tá? No equilíbrio pleno, a dp que está no longo prazo. Bom, então, nós temos essa vantagem, né, que a gente estava colocando. Vantagem do uso dessa aproximação linear é tratar todos os coeficientes, né, como constantes. Nós assumimos que o sistema nunca se distancia muito do seu equilíbrio pleno, então esses coeficientes angulares, né, essas inclinações, são calculados nos seus valores de equilíbrio pleno. Esse termo dp, na equação 8, esse termo aqui, tá? Vou pegar a caneta aqui. Esse termo dp, aqui, ele pode ser eliminado. Tá? Porque o seu coeficiente, aqui, ele é igual a zero no equilíbrio pleno. Esse valor aqui, p ponto p ao quadrado, é zero no equilíbrio pleno aqui. dp ponto, no curto prazo, ele existe. No longo prazo, ele é uma constante. Então, esse pedaço aqui a gente elimina. Tá? Então, a gente vai ter p ponto no longo prazo, no equilíbrio pleno, é igual a zero. Isso implica que p ponto p ao quadrado é igual a zero. E aí você tem essa eliminação aqui. Ficou meio torto isso aqui. A gente elimina assim. Né? E aí a gente reescreve a equação 8 de uma maneira mais concisa, mais curta, que vai ser assim.
finalizado, onde se conclui que 1 sobre P dp ponto é igual a H' y barra dy. Constante, constante. Essa aqui é a nossa curva de Phillips linearizada. A C-fio, né? C-fio linearizada. Tá certo? E aí, para concluir esse vídeo, né, que já está extenso, já tem 36 minutos de vídeo, né? Para concluir, nós temos o seguinte, aquele quadro, né, que nós já fizemos e vamos repeti-lo aqui. Nós fizemos o nosso modelo linearizado. Primeiro fizemos o modelo estrutural em vídeos passados, agora fizemos o modelo linearizado. Depois, na próxima videoaula, vamos fazer análise de curto prazo, né? E vamos trabalhar melhor esse modelo já linearizado. Mas antes, a gente precisa definir de novo as variáveis endógenas, exógenas de curto prazo, endógenas e exógenas de longo prazo. Então nós temos no curto prazo aqui, curto prazo, longo prazo. As vendo, variáveis exógenas, e as vexos, né? É um x. Vou escrever aqui, está meio bagunçado esse x. Variáveis endógenas e as vexos, né? Aqui também. Endógenas exógenas. Vendos. Bom, então as variáveis endógenas de curto prazo são elas: dy, dr e dp ponto. Variáveis exógenas: dg, dm e dp. Variáveis endógenas de longo prazo: dy, dr e dp. Exógenas de longo prazo: dg, dm e dp ponto, tá? E aí a gente conclui essa parte inicial do modelo linearizado. Na próxima videoaula, nas próximas videoaulas, né, a gente vai ter uma análise de curto prazo, a gente vai trabalhar as equações, deduzir os multiplicadores, né? Isso vai ser feito na análise de curto prazo no modelo de demanda e oferta agregadas na próxima videoaula. Tá certo? É isso. Até a próxima videoaula.